Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com o GIMP, módulo Desbravando o GIMP. Ainda falando sobre as ferramentas de pintura do GIMP, nessa aula nós veremos aqui a ferramenta de restaurar ou de restauração, beleza? Mas antes, como sempre, eu já vou pedindo aí para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens com GIMP, que já está no seu segundo módulo e que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse módulo disponível no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, aprender a utilizar o GIMP de forma profissional, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, a ferramenta de restauração, ela é de fato uma ferramenta que é muito parecida com uma ferramenta de clonar que nós vimos na aula anterior. No entanto, ela é mais inteligente para remover falhas em imagens. Então, o uso típico é a remoção de rugas em fotografias de pessoas. Para fazer isso, os pixels eles não são simplesmente copiados da origem para o destino, mas a área em volta do destino é levada em conta antes da clonagem ser aplicada. Então para utilizá-lo, você primeiro deve escolher um pincel com tamanho adaptado ao efeito. Em seguida, pressione a tecla Ctrl, clique na área que deseja reproduzir, solte a tecla Ctrl, ou Command no caso, e arraste a amostra até o defeito. E aí você clica. Se o defeito for leve, não muito diferente do seu entorno, será corrigido o mais rápido possível. Caso contrário, você pode corrigi-lo com cliques repetidos, mas com o risco de manchar a imagem, beleza? Então, primeiramente, nós vamos abrir aqui a imagem, que eu selecionei aqui como exemplo, para a gente aplicar essa ferramenta. Então, abrir essa imagem aqui, eu quero remover, tá vendo? Essa mancha aqui, vocês estão vendo? Eu quero remover essa mancha aqui da foto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas ferramentas, Você pode ativar a ferramenta de restaurar de três formas. Vindo aqui no menu de imagem, você vem aqui na opção de ferramentas, ferramentas de pintura, restaurar. Você clicando aqui, você já ativa a ferramenta. Você também pode ativar essa ferramenta vindo aqui na caixa de ferramentas, selecionando aqui o ícone da ferramenta aqui, no caso aqui, remendar, que é o mesmo que restaurar. Você clicando aqui, você ativa a ferramenta. E você também pode ativar essa ferramenta com o atalho de teclado, pressionando a tecla H do seu teclado, beleza? Então, beleza. Ativei aqui a ferramenta, vou iniciar aqui o meu processo. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Como essa área aqui é uma área muito grande, eu vou aumentar o tamanho do meu pincel. Então, eu vou colocar aqui o meu pincel em 200. Beleza, eu acho que já é o suficiente aqui para fazer a cópia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar mais ou menos aqui o meu pincel aqui, dentro dessa imagem. Eu vou clonar essa parte aqui da imagem e vou colar aqui em cima aqui para ver se eu consigo remover essa mancha, beleza? Então, posicionei aqui, o que eu tenho que fazer? Similar ao que a gente tem que fazer com a ferramenta clone, eu tenho que pressionar a tecla Ctrl do meu teclado ou Command, se você estiver no Mac. E aí você, com a tecla Ctrl ou Command pressionada, você dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Agora você solta a tecla Ctrl, e aí quando você arrasta o mouse, tá vendo? Ele vai movendo a área copiada junto com o seu mouse. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar ele aqui, de modo a essa minha mancha ficar no centro aqui, tá vendo? Posicionei mais ou menos aqui, posicionei aqui o meu mouse. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão esquerdo em cima dessa mancha aqui. E aí, beleza, ele removeu, a mancha aqui no centro da minha imagem. Beleza? Então é dessa forma aí que você utiliza a ferramenta restaurar. E ela que restaura
de forma mais eficiente, ela remove o defeito aqui de forma mais eficiente com a ferramenta clone, porque ela também leva em consideração os pixels que estão ao redor. Então ela faz aqui uma compensação aqui, né, de uma forma que o efeito ele não fique perceptível, tá vendo? De que dê um aspecto de contínuo aqui dentro da imagem, beleza? Então é dessa forma que você utiliza aí a ferramenta de restaurar aí de forma eficiente aqui no GIMP. Bom, vou desfazer esse efeito. E aí você também pode utilizar aqui a tecla Shift. A tecla Shift faz com que essa ferramenta entre no modo de linha reta. Então quando você, com a tecla Shift pressionada, você dá um clique aqui, e aí você arrasta, e aí você vai arrastando, tá vendo? Ela insere aqui o processo aqui, ó, tá vendo? De restauração em linha reta, beleza? E aí você pode utilizar aqui, tá vendo? Você pode ir removendo aqui dessa forma, tá vendo? O defeito aqui, tá vendo? Ele sempre utiliza os pixels em volta para fazer o processo de restauração, tá vendo? Então você pode utilizar a ferramenta como um pincel mesmo aqui, né, para você remover o efeito de forma mais eficiente aí com de forma até mais eficiente que a ferramenta clonar, tá vendo? Bom, e aqui nas opções da ferramenta, você tem aqui a opção de usar a amostra combinada, né? Quando essa opção está marcada, a recuperação, a restauração, ela não é calculada apenas a partir dos valores da camada ativa, mas de todas as camadas visíveis. Quando você desmarca, né, a restauração aqui, ela se dá apenas a partir da camada aqui que se encontra visível, beleza? Então é dessa forma aí que você utiliza aí essa opção aqui para restaurar aqui as suas imagens aqui dentro do GIMP. E a opção de alinhamento são as mesmas aqui que a gente viu na ferramenta clonar, beleza? A gente não vai ver de novo. Se você quer saber mais sobre elas, é o mesmo da ferramenta clonar que a gente já abordou na aula anterior, beleza? E por fim, eu vou abrir mais uma imagem aqui para mostrar para vocês que restauração ela não é clonagem. Então, apesar da ferramenta de restauração possuir funcionalidades em comum com a ferramenta de clonar, que nós vimos na aula anterior, o resultado é bastante diferente. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho do meu pincel. E aí vamos supor que eu queira copiar essa parte aqui central dessa flor. Então, nesse caso, eu venho aqui em Ferramentas, Clonar, selecionei aqui a ferramenta de clonar. E eu quero clonar essa parte aqui. O que eu tenho que fazer? Basta eu pressionar Ctrl ou Command no meu teclado, dou um clique com o botão esquerdo do meu mouse, e aí eu posiciono, né, o pincel numa parte aqui da imagem, dou um clique aqui, beleza, eu fiz o clone aqui dessa parte, tá vendo? Tá vendo que a ferramenta de clone, ela copia exatamente as cores, né, a imagem que a gente copiou aqui? Então ela vai clonar aqui justamente a parte igualzinha aqui que a gente selecionou aqui. Agora vamos mudar aqui para a ferramenta de restauração. Vamos supor que eu queira selecionar também essa área aqui da imagem. Então, novamente, eu pressiono Ctrl Command do meu teclado, dou um clique, copiei. E aí vamos supor que eu queira colocar essa imagem aqui, ó, nesse cantinho aqui. Quando eu dou um clique com o botão esquerdo do meu mouse, a gente pode ver uma diferença, tá vendo? A ferramenta de restaurar, ela insere a imagem aqui, mas não de maneira idêntica que ela copiou aqui, porque ela leva em consideração os pixels ao redor da imagem. Então, no caso aqui, a imagem que ela copiou,
ela cola aqui levando em consideração os pixels ao redor. Então ela vai modificar os pixels da imagem clonada de acordo com os pixels que ela vê aqui, né, ao redor dessa imagem. Ao contrário da ferramenta de clonar, porque ela copia exatamente os pixels que a gente copiou na imagem original, ela vai colar aqui exatamente aqui a mesma imagem, conforme a gente vê aqui. Ao contrário da ferramenta de restauração, que ela vai fazer uma colagem aqui baseada, né, nos pixels que ela leva em consideração ao redor da imagem aqui clonada, beleza? E aí ela vai adaptar essa imagem aqui de acordo com os pixels ao redor da minha imagem, beleza? Então, apesar de serem muito parecidos, restaurar não é o mesmo que clonar, beleza? Então, só para a gente então finalizar aqui essa aula, ok? Então é isso, galera. Mais uma vez aí eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagens, mas não tem como marcar com uma ferramenta paga. Indica para ele o GIMP, porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E se possível, né, indica também aí esse curso para ele, porque assim você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível interessadas em software livre com esse conteúdo, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.